todos. Gostaria de iniciar essa reflexão do Evangelho agradecendo a Deus, o Pai que por amor nos criou, que por amor nos sustentou até hoje e que por amor vai nos sustentar daqui para diante. Pedindo a Jesus que nos envolva a todos em vibrações de paz. Que a luz dele possa nos inspirar, para que essas lições possam sair da nossa mente e chegar em nossos corações, norteando nosso comportamento em todos os minutos da nossa vida. Mestre amigo, se conosco, hoje e sempre. E que assim seja. A reflexão do Evangelho de hoje é em torno do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Nessa passagem do Evangelho, Jesus se encontrava com os discípulos e trouxeram crianças para que ele as tocasse. E os discípulos as estavam afastando, então Jesus lhes reprimiu, dizendo: Deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Então Jesus, nessa passagem do Evangelho, toma como emblema da pureza a fase infantil, onde o espírito que reencarna não pôde ainda se expressar com sua potencialidade integral. Nós sabemos que no processo de reencarnação ocorre a contração, ocorre uma perturbação temporária do espírito em benefício da nossa nova experiência. Tudo isso encerra a grandeza e a sabedoria de Deus, que ao nos permitir uma nova experiência, como que nos concede um caderno todo em branco, para que nós possamos reescrever a nossa história, mas numa condição mais serena, mais amorosa, com mais acerto. Então, a pedagogia de Deus define que nós venhamos em corpos frágeis, para que os nossos pais possam nos amar e se utilizar dessa fase em que a nossa psique se encontra mais flexível, mais plástica, para trazer novos conceitos, trazer novos sentimentos e nos permitir aproveitar de forma mais ampla a bendita oportunidade de mais uma encarnação. Mas o Evangelho de Jesus não deve ser estudado pensando na letra, precisamos extrair o espírito. E essas lições precisam ser estudadas de forma integral. Então, no capítulo 7, no capítulo anterior, os Espíritos nos relembram que Jesus nos diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E agora no capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque conhecerão a Deus. Então é bom que a gente se lembre desse conceito, né? O que é o reino dos céus, o reino do Cristo, o reino de Deus, que é mencionado em várias passagens do Evangelho. Então precisamos entender, retirando o espírito da letra, que não se trata de um local circunscrito no universo, mas um estado de espírito, que só se adquire quando se toma como emblema de vida o esforço para realmente adquirir simplicidade e humildade.
Mas não esquecendo que quando Jesus nos exorta, nos orienta a sermos humildes, não nos pede que nós neguemos todo um esforço que já foi feito até aqui, todo um esforço que já foi feito em adquirir inteligência, em adquirir uma série de competências pessoais, pelas quais nós já fizemos muito esforço. A humildade não consiste em negar nossas potencialidades, mas unicamente em as utilizar apenas no bem, só para o bem, e deixando de lado todo e qualquer sentimento de vaidade, que nos cega, que nos perturba a visão e que não nos deixa perceber a grandeza de Deus e a bênção de todas as oportunidades que nós temos recebido nesta vida e que já recebemos em outras. Voltando ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, inspirado pelos Espíritos da Codificação, nos revela que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. E Kardec segue analisando a citação de Jesus e nos esclarece que à primeira vista poderia parecer um desvio Jesus comparar os puros de coração às crianças, uma vez que uma criança pode muito bem ser o corpo de um espírito já muito vivido e que ainda traz uma série de imperfeições para serem corrigidas. Mas Jesus não faz uma comparação de forma absoluta, mas de forma relativa, porque ele não diz que o reino dos céus é para as crianças, mas para aqueles que se lhes assemelham. E como já dissemos anteriormente, na infância, para permitir que as mães e os pais amem essas crianças, e as recebendo num corpo frágil, a criança no início, na média, se apresenta mesmo como criança. Ao observarmos, a grande maioria delas apresentam um comportamento isento de qualquer tipo de preconceito, de cor, de raça. E essa condição infantil é uma condição que nós precisamos aprender a viver mesmo, a viver uns com os outros com o coração desarmado, porque não é possível, né? Não é possível adquirir serenidade, adquirir paz de espírito, adquirir harmonia, se nós nos encontramos o tempo todo armados. Então é preciso que haja um desarmamento do nosso coração, que possamos nos colocar perante nós mesmos, perante os nossos familiares, em todo local que nos convivemos com outras pessoas, que possamos estar em paz. E eu gostaria de lembrar, com relação a isso, uma mensagem que se encontra no livro, cujo nome é Ave e Luz, um livro ditado pelo espírito Shaolin, através da mediunidade do médium mineiro João Nunes Maia. A mensagem se dá numa circunstância em que Tiago havia acabado, Tiago menor, irmão de João, filho de Salomé e Zebedeu, após concluídos os trabalhos de pescaria,
entra na cidade. Entra na cidade e logo se depara com a multidão e com uma mulher que se encontrava em trajes rotos, parecendo uma aleijada. E ela insiste para que Tiago a tocasse, para que ele a curasse. Tiago, sendo um espírito que almejava muita pureza, mas usava muito também a inteligência e os conhecimentos que já havia adquirido, pensa, analisa, mas acaba cedendo. E quando ele aproxima-se com sua mão da mulher, ela se levanta em gritaria e zomba dele, dizendo que esses homens não sabem de nada, seguem um tal Cristo. Eu sou a dona desta laje de Belém, não tem nada, eles não adivinham nada. Seguem um tal de Cristo aí que dizem que faz muitas coisas. E Tiago, então, trêmulo, sem palavras, vira-se e as suas costas são alvos de excrementos. Tiago continua caminhando, olha para o horizonte, e nesse mesmo dia, à noite, na casa dos pescadores, acontece uma reunião inovidável entre Jesus e os discípulos, como sempre acontecia. Os discípulos se reuniam e sempre Jesus, nessas reuniões, pedia que ele gostava que um desses fizesse uma pergunta. Em geral, os discípulos faziam uma pergunta e Jesus não respondia só àquela pergunta, respondia o que ia no coração dos discípulos. E então Tiago, nesse dia, com muita humildade, pede a Jesus, com amorosidade incomparável, que Jesus falasse para ele o que era a pureza verdadeira. E Jesus então responde para Tiago que a pureza verdadeira é a meta final. Então, que nós nos esforcemos, que nós trabalhemos, mas que não tenhamos a pretensão de adquirir essa condição a breve tempo. Porque será necessário um esforço incalculável, como Jesus falou para Tiago. Mas que nós não devemos desanimar, que não nos preocupemos com as coisas que atirarem nossas costas nesse esforço todo de adquirir essa pureza, porque vale a pena. Vale a pena. Todo esforço que for feito para adquirir luz e adquirir bons sentimentos, esses esforços estão convergindo naturalmente para a aquisição dessa pureza. Não vai ser de um dia para o outro, mas é a única certeza, a única fatalidade que nós temos é que um dia nós vamos adquirir essa condição. E lembrando Jesus, novamente, quando no livro Fonte Viva, Emmanuel diz que quando Jesus faz morada no coração de um homem, modifica-se o interior dia a dia, sem que nós mesmos percebamos. Então que nós tenhamos a serenidade, tenhamos o equilíbrio, a confiança e a fé, para que um dia, não vai ser agora, não vai ser tão cedo, nós vamos conseguir fazer igual Paulo fez, afirmar que não sou eu mais que vive, mas que Jesus que vive em mim. Então, que nós possamos guardar confiança nas promessas de Jesus, que disse que não nos deixaria nem nos desampararia. Não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim dos tempos. Nenhuma ovelha se perderá. Então, não é simples, né, para espíritos de evolução deficitária falar em pureza de coração, pureza verdadeira de coração. Porque como Jesus disse aos discípulos, em especial respondendo à pergunta de Tiago, essa pureza verdadeira, essa pureza absoluta, constitui, na verdade, nossa meta final.
mas que nós só vamos chegar lá se nós começarmos hoje esse esforço, conforme Kardec diz, de afastar de nossa mente, nosso coração, todo orgulho, toda vaidade, toda pretensão não inteligente. Conforme Kardec nos lembra no livro dos Médiuns, se nós queremos nos iluminar, que nós nos despojemos de toda a vaidade humana e nos submetamos à inteligência infinita de Deus. Então, humildade, sim, simplicidade, sim, e o uso da energia, da inteligência, da saúde, do conhecimento, do bem. Porque na bênção do serviço, seremos mais facilmente encontrados pelos mensageiros de Deus, os quais, percebendo-nos a boa vontade nas realizações do bem, se compadecerão de nós, amparando a natureza e aprimorando-a, tanto quanto domesticamos um rústico, mas prestimoso animal. Como está na lição do livro Jesus no Lar, lição do título, cujo título é Incentivo Santo. Então que nós peçamos a Jesus, confiemos a Ele e aos benfeitores que com tanto carinho se aproximam de nós para nos auxiliar. Aceita essa missão difícil de estar junto de nós, de nos inspirar, de nos amparar. Mas nós, na nossa correria, com a nossa falta de serenidade, não conseguimos lhes ouvir os estímulos, as orientações e as inspirações. Pedimos então, Senhor, pedimos a Jesus que por acréscimo de bondade possa nos auxiliar a encontrar paz de espírito, a encontrar harmonia interior, para que vivamos no estado mínimo de calma, onde os nossos benfeitores, anjos guardiões, consigam encontrar em nosso arcabouço tudo o que nós já sabemos do Evangelho e nos inspirar para que possamos viver não reagindo, mas agindo, realizando o melhor que está ao nosso alcance. Pedimos a Deus que com sua luz e sua paz envolva todas as mentes e corações que estão à frente das tomadas de decisão de todos os países desse planeta. Que a sua luz os auxilie, Senhor, a governar em prol do coletivo, do bem coletivo. Ampara todos os irmãos que trabalham, permitir que outros se protejam. Que isso nos envolva, Senhor, a mente e o coração, com coragem, com equilíbrio, com harmonia. E que os fluidos benditos lhes envolvam também o corpo físico, concedendo-lhes resistência para resistir a todas as dificuldades. Abençoa, Senhor, a todos os trabalhadores da nossa casa, Maria João de Deus, a todos os irmãos ligados a ela, a todos os irmãos que se encontram no leito de dor, nos hospitais, nos asilos. Que a sua luz bendita, Senhor, envolva também os nossos lares. Que todos nós possamos fazer a nossa parte, nos esforçando para ser cristão, começando em nossos lares e expandindo esse modo de vida para todos os lugares que nós formos. Senhor Jesus, em seu nome, essa reflexão foi começada
seu nome está sendo encerrada. Com muita gratidão ao Senhor Jesus e a todos os irmãos encarnados e desencarnados que trabalharam e que trabalham, para que a bênção dessas lições chegue às nossas mãos. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Muita paz a todos, muita luz. Que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja.